Glória a Deus. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no Salmo 121, é um salmo muito conhecido. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele estará sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, com a sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Já faz uns 2 anos que eu estou aqui no Brasil, que eu voltei do Peru, né? Agora em dezembro cumpre 2 anos. Mas antes de eu sair do Peru para vir para cá, eu participei ali, teve um congresso lá no Peru, sobre missões, e esse congresso, ele era específico, ele falava sobre o mundo islâmico, e ali um homem, ex-muçulmano, convertido ao evangelho, ele deu o seu testemunho de como ele se converteu, e ele falou que o evangelho alcançou a vida dele através da sua filha. A sua filha, ela chegou um dia em casa e falou para o seu pai que ela estava participando de uma reunião de estudo bíblico, que ela tinha entregado a sua vida para Jesus, e o seu pai espancou ela, quase matou ela, de tanto que ele bateu nela, e ele proibiu ela de participar das reuniões ali, dos estudos bíblicos, das reuniões da igreja, que por ser num país islâmico, elas são reuniões secretas, escondidas, porque é proibido pregar o evangelho. E passaram-se algumas semanas, um mês, e aquela moça, ela continuava indo às reuniões de estudo bíblico, escondido dos seus pais, e um dia o seu pai, ele chamou ela e falou: filha, olha, eu quero o Deus que você está servindo, eu quero ser um cristão também, eu quero receber a Jesus. E ela falou para o seu pai: mas pai, quando eu contei para o Senhor que eu tinha me convertido, que eu tinha entregado a minha vida para Jesus, o Senhor quase me matou de tanto me bater. Por que o Senhor agora quer ser cristão? Porque ela estava desconfiada, que ele queria saber aonde ela estava se reunindo para poder denunciar, entregar ali os líderes daquela reunião. E o pai dela falou: olha filha, já tem quase um mês que eu estou colocando veneno na sua comida e você não morre. E o Deus que você serve é o Deus verdadeiro. Amém? Nessa noite eu quero falar sobre a fidelidade de Deus em nos guardar. Amém? No Salmo 91, no versículo 4, fala, você pode abrir lá, fala que a fidelidade de Deus é nosso escudo protetor. Fala para o teu irmão: a fidelidade de Deus é nosso escudo protetor. Amém? A fidelidade de Deus é nosso escudo protetor. Esse salmo que nós lemos, o Salmo 121, é um salmo que revela isso, a fidelidade de Deus em nos guardar. E os dias que nós estamos vivendo, nós necessitamos realmente crer que o Deus que nós servimos é um Deus que Ele nos guarda, que não vai acontecer nada na nossa vida que Deus Ele não deseja e Ele não queira. E esse salmo aqui que nós lemos, ele nos dá essa confiança, que o Deus de Israel, o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que guarda a nossa vida. Esse texto lá do Salmo 91 realmente é uma verdade. A fidelidade de Deus, ela é nosso escudo protetor. E o salmista aqui nesse Salmo 121, ele declara isso. Ele começa no versículo 1, ele fala: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? Você já chegou nesse momento de você olhar para os lados e não ver nenhuma saída,
se sentir completamente agobiado, angustiado pela adversidade, pelas dificuldades, e você olha à sua volta, e você já procurou ajuda com uma pessoa, já procurou ajuda para outra, e todas as portas que você bateu, as portas estavam fechadas. Todas as pessoas que passou pela sua mente, que você pensou, olha, aquela pessoa de repente ela pode me ajudar nesse assunto, ela vai me socorrer, e você foi a essa pessoa, e essa pessoa não te socorreu, ela não pôde fazer nada por você, por mais que ela goste de você, por mais que ela te ame, não estava ao seu alcance te ajudar. O salmista, ele estava vivendo isso, ele olhava ao seu redor e só via dificuldade, só via problema. Ele declarava, olha, eu olho ao meu redor e só vejo os montes, estou cercado, estou sitiado. E ele se pergunta a si mesmo, da onde vem o meu socorro? Aonde que eu vou encontrar uma ajuda? Aonde vai ter uma saída para esse problema, para esse momento em que eu estou vivendo? Ele se questiona, ele se pergunta, mas ao mesmo tempo ele mesmo responde. E ele declara, o meu socorro vem do Senhor, que está sobre os montes. Amém? Esse é o Deus em quem nós depositamos a nossa confiança. Amém? O Deus que está sobre os montes. O Deus que é criador de todas as coisas. Eu gosto de Gênesis 17, porque lá em Gênesis 17, Deus se manifesta novamente a Abraão. Deus já tinha dado a promessa para ele, e desde que Deus deu a promessa para Abraão, até aquele tempo já tinha se passado alguns anos, e a promessa não se cumpria, e Deus se manifesta a Abraão e fala para ele, olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito, porque eu sou o Deus que pode fazer todas as coisas. Você crê nisso? Amém? Que o Deus que você serve é o Deus Todo-Poderoso? É isso que declara o salmista. Hoje, nós vivemos atemorizados, né? Essa semana eu escutei no jornal que o câncer é a segunda causa maior de morte no nosso país. E a gente olha para o nosso lado, nós temos muitas vezes familiares, eu pessoalmente tenho familiares que morreram com essa doença, e de repente nós ficamos atemorizados. Quando nos sentimos, temos algum sintoma de alguma coisa que está acontecendo anormal no nosso corpo, começa a entrar o temor, o medo, porque não sabemos o que pode acontecer. Mas eu quero dizer para você, amém? Que você não vai morrer antes do tempo. Amém? A tua vida está nas mãos do Senhor. Amém? Então você não vai morrer fora de tempo. Uma das coisas que eu mais tenho medo é de terremoto. Por várias vezes lá no Peru, eu saí de madrugada correndo, né? Às vezes até esquecia dos filhos, né? A esposa até brigava comigo, né? Porque terremoto é igual a vinda de Jesus, você não sabe nem a hora, nem o momento, né? E às vezes eu estava dormindo lá e começava a escutar o barulho, né? Zum. Aí eu começava a escutar os cachorros latir, então já sabia, né? Daqui a pouco eu começava a tremer, e você não sabe se vai tremer só um pouquinho e vai parar, ou se realmente vai ser um terremoto da casa a cair. Então, né? Como você não sabe, eu começava já a sentir o barulho, já sabia o que era, eu saía fora. E a minha esposa falava, não, tranquilo, só vai tremer um pouquinho, já vai passar. E se não passa? Mas ninguém vai morrer fora de tempo. A palavra de Deus fala lá em Mateus, para nós não temermos aqueles que podem fazer mal ao corpo. E o Senhor Jesus fala ali, olha, até o cabelo da vossa cabeça está contado. O Senhor, Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. Você não sabe, e creio que você nunca parou para contar, mas o Senhor sabe. A sua vida está nas mãos dEle. Se você vier a morrer de alguma enfermidade, você não morreu por causa dessa enfermidade, é porque o Senhor te quis levar. Amém?
Se acontecer um terremoto e você morrer, porque o Senhor te quis levar. Eu passei por um terremoto no Peru, onde a gente estava na rua, os missionários, e os postes eles faziam assim. Você via todas as pessoas de joelhos, clamando lá os seus deuses, com medo, com temor. Mas nós sabemos que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Amém? O Senhor que criou os céus e a terra. Ele é o nosso escudo protetor. A sua fidelidade é o escudo protetor. Ele está pactuado, Ele está com aliança comigo e com você. E Ele vai nos proteger. E nós não necessitamos temer as más notícias. Amém? Por quê? Porque quem tem o controle da nossa vida é Deus. Amém? É Deus. Então, eu quero te desafiar nessa noite, a você orar, olhar para o Senhor, você colocar a sua confiança nele, você não se atemorizar. Por quê? Porque o temor, ele nos impede de viver o melhor que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Eu tinha medo de terremoto, eu fui trabalhar na selva e tinha medo de cobra, às vezes andava quilômetros e quilômetros no meio do mato, com medo de cobra, mas eu não permiti que esses meus temores, esses meus medos, impedisse que eu pudesse fazer aquilo que Deus desejava, porque eu sei que Ele estava pactuado comigo, que Ele estava comigo naquele lugar, e só ia acontecer alguma coisa comigo, se fosse a vontade dEle, e você necessita ter essa confiança, amém? Que a fidelidade dEle é o seu escudo, amém? Ele é aquele que te guarda, amém? A palavra dele disse, Ele não permitirá que você tropece, amém? Por quê? Porque os olhos deles estão sobre você. Esse versículo fala que o seu protetor, ele se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele não vai dar um cochilo, não é verdade? Ele não vai dar um cochilo. Quantos estabelecimentos foram roubados porque o vigilante dormiu? Não é verdade? Deu uma cochilada. Quantas coisas aconteceram, quantos desastres, não é verdade? Aconteceram porque o motorista que estava ali no volante deu um cochilo e por questões de segundos aconteceu um acidente. Mas a palavra de Deus fala que aquele que guarda as nossas vidas, ele não cochila. Amém? Ele está alerta, os olhos deles estão aí sobre a sua vida. A fidelidade dele é o seu escudo, está ali sobre você para te guardar. Então você não necessita ter medo. Por quê? Porque nós vivemos dias, amém, que as pessoas estão atemorizadas. As pessoas têm medo de sair na rua, não é verdade? Por causa dos assaltos, por causa das mortes. Mas o Senhor, Ele é aquele que nos guarda, é aquele que nos livra, e a nossa confiança tem que estar nele. O Salmo 24, ele declara, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, amém? Não temerei. Nós podíamos dizer, pela quantidade de mortes que tem na nossa cidade, que a nossa cidade é um vale de sombra de morte, não é verdade? Pela quantidade de homicídios que existe na nossa cidade. Mas o salmista, ele declarou, olha, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não vou ter medo, porque o Senhor está comigo. E essa é a confiança que nós temos que ter, que a fidelidade de Deus, ela é nosso escudo, amém? Que eu não necessito andar atemorizado como as demais pessoas que não têm
o Senhor como seu Deus. Amém? Por quê? Porque Deus, Ele quer que você experimente o melhor dEle. Amém? E o temor, o medo, é uma das coisas que impede isso. Quando o Senhor, Ele chamou a Josué, Ele falou várias vezes para ele: não temas. A cidade onde eu estou te enviando, é uma cidade amuralhada, tem muitos muros altos, largos, grandes, mas não temas. Existem gigantes lá, mas não temas. Os soldados lá, eles são soldados preparados para a guerra, mas não temas, porque eu sou o Senhor teu Deus que estou contigo. Amém? Que estou contigo. Quando o Senhor, Ele enviou Gideão, Ele mandou voltar, retroceder, voltar para trás todos os covardes. E quando eu leio esse texto, eu fico às vezes indignado, porque eu vejo ali que os covardes, eles não tiveram nem vergonha de ser covarde. Porque quando Gideão falou: olha, para voltar todos os medrosos, todos os covardes, eles se levantaram e foram. De repente, se eu tivesse ali, ainda que tivesse com medo, por vergonha, eu ficaria. Mas eles eram tão medrosos, tão covardes, que voltaram. Só ficaram 300. Mas esses 300 foram testemunhas da mão de Deus, do poder de Deus, dos milagres de Deus. Você acha que eles não tinham temores, que eles não tinham medos? Tinham, mas eles não permitiram que os seus temores, os seus medos, permitisse que eles deixassem de avançar, de obedecer a ordem que o Senhor estava dando para eles. Amém? Porque muitas vezes nós achamos que nós não servimos, porque temos temores, temos medos, todos nós, como seres humanos, temos temores, temos medos, mas não podemos permitir que ele nos domine e impeça que nós alcancemos e vivemos tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E o Senhor, Ele estava falando aqui para o salmista. O salmista, ele estava declarando que quem era o protetor dele era o Senhor. Quem é o seu protetor? Em quem você está colocando a sua confiança? Em quem você está colocando a sua confiança? Davi, ele colocou a sua confiança em Deus. Ele colocou a sua confiança em Deus. Quando ele foi ali levar ali aquele lanche ali para os seus irmãos que estavam lá no campo da batalha, que ele escutou a Golias desafiando os exércitos de Deus, e os soldados ali todos tremendo de medo daquele gigante. E Davi, ele ouviu os soldados ali falarem que coisa o rei ia dar a quem fizesse frente a Golias. E Davi falou: isso já é meu já. Porque quem é esse gigante para desafiar os exércitos do Deus vivo? Em quem está a sua confiança? No Senhor que fez os céus e a terra? Na academia que você vai toda semana? No seu dinheiro que está no banco? No seu pai, na sua mãe, na sua família? Na herança que você ainda não recebeu? Em quem está posta a sua confiança? O salmista, ele declarou: olha, a minha confiança está no Senhor que fez os céus e a terra. Porque eu quero dizer para você, que quando chegar a hora de Deus nos recolher, não existe nada que vai impedir isso. Não vai ser academia,
não vai ser os melhores médicos, não vai ser o nosso poder econômico, a nossa influência, nada. O Senhor, Ele vai nos levar para si. E glória a Deus por isso. Amém. E glória a Deus por isso. Mas eu quero dizer para você, que quando a sua vida e a sua confiança está nas mãos dEle, Ele é poderoso para te proteger e para te guardar. Porque ninguém faz frente a Ele. A mim, as pessoas podem me intimidar, pode até me causar medo, mas ao Senhor não, porque Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Ninguém resiste à sua presença. A palavra dele diz que os seus inimigos Ele vai destruir com o sopro da sua boca. Por quê? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas sabe qual é a nossa dificuldade? É que nós separamos muitas vezes. Nós vivemos uma vida dualista. Nós separamos as coisas espirituais. Essas coisas eu entrego a Deus. Eu sou líder de célula, a minha célula vai crescer, eu vou orar pelo crescimento da minha célula, mas a minha vida secular, lá no meu trabalho, a minha família, não, isso é outra coisa, não tem nada a ver com as coisas espirituais, não tem nada a ver com a igreja. E aí é onde nós perdemos, não é verdade? Porque o Senhor, Ele é Senhor de todas as coisas, amém? E Ele quer ter o controle de todas as áreas da sua vida. E Ele te desafia a confiar todas as coisas nas mãos dEle. Amém? A confiar o seu negócio, a sua empresa, o seu trabalho, a sua família, a você confiar todas as coisas nas mãos dEle. Por quê? Porque Ele pode fazer aquilo que você não pode. Amém? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E o salmista, ele ainda declara: o Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Amém? Que coisa maravilhosa, não é verdade? Que o Senhor, Ele é o meu protetor como sombra. Amém? Ele está do meu lado e não vai me abandonar. Amém? Ele não vai me abandonar. Eu posso ir nas mais tensas trevas, mas o Senhor está ali comigo. Por quê? Porque Ele é minha sombra. E Ele vai comigo o quê? Para me livrar, para me proteger. O Senhor, Ele está contigo para te proteger, como sombra à sua direita. Ele não se aparta de ti. Ele está aí pegadinho a você. Ainda que você não o perceba, ainda que você não o veja, mas aí Ele está cuidando da sua vida, te dando livramento de coisas que você até desconhece. No seu dia a dia, Ele está aí, como sombra te protegendo. E essa é a confiança que nós temos que ter, porque Ele declara: o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. Aonde quer que você possa ir, o Senhor, Ele vai contigo. Amém? Ele protegerá a tua saída. Você vai para o trabalho, Ele está ali contigo. Você vai para o seu centro de estudos, o Senhor está contigo. Você chega na sua casa, Ele está aí contigo. Muitas vezes nós oramos assim: Senhor, eu vou entrar agora na sua presença. O Senhor está conosco. Amém? Amém? Ele está conosco, como sombra. Nós saímos, Ele vai junto. Amém? Nós vamos embora. E esse lugar aqui vai ficar vazio daqui a algumas horas. Mas o Senhor, Ele vai estar conosco aonde quer que nós vamos ir.
e Ele vai nos guardar, e Ele vai nos proteger, vai nos livrar, vai nos abençoar. E essa é a convicção que nós temos que ter, que o Senhor, Ele está conosco, Ele nos protege, que Ele está pactuado com cada um de nós, que a fidelidade dEle é o nosso escudo protetor. Existe algum lugar que você vai, que o Senhor não possa ir, que Ele não possa te acompanhar? Um rapaz, ele se desviou dos caminhos do Senhor, e ele se tornou um músico, e ele tocava numa banda na Argentina, e ele ouvia músicas satânicas, e a mãe dele cristã, e a mãe dele orava por ele todos os dias. E esse rapaz, ele vivia uma vida completamente longe das coisas de Deus, nas drogas, desviou completamente do caminho do Senhor. Quando a sua mãe ia falar das coisas de Deus para ele, ele não queria saber, e foi um menino que foi criado na casa do Senhor. E um dia, depois de um show que eles fizeram, umas pessoas sequestraram eles, e um dos rapazes colocou o revólver na cabeça dele, e perguntou para ele: você crê em Deus? E esse jovem se dizia satanista, e ele disse: eu creio, então você não vai morrer hoje. Existe algum lugar que o Senhor não possa ir? Aquele jovem, ele se alejou, se distanciou das coisas de Deus, deu as costas para Deus, mas o Senhor não deu as costas para ele. Amém. A mãe dele estava ali de joelhos diante do Senhor, clamando a misericórdia do Senhor. E a fidelidade do Senhor se manifestou na vida daquele jovem como um escudo protetor, e livrou ele naquele momento. E hoje ele está servindo ao Senhor. Ele está servindo ao Senhor. Eu quero dizer para você que é tempo de nós colocarmos completamente a nossa confiança em Deus. Amém? Por quê? Porque nós não temos o controle sobre as nossas vidas. Amém? A única pessoa que nos pode livrar das mãos do príncipe deste mundo é Jesus. Porque eu não venci Satanás. Eu não morri na cruz e despojei os principados e potestades publicamente. Eu não posso, na minha força, no meu conhecimento, na minha sabedoria, vencer a Satanás. Mas o Senhor Jesus, Ele o venceu na cruz. Amém? E a palavra de Deus fala que Ele veio para roubar, matar e destruir. E isso é o que nós vemos todos os dias. É só você ligar a sua televisão na hora do jornal. Você vai ver aí o testemunho de tudo aquilo que o inimigo está fazendo na sociedade. Ele está matando, ele está roubando, ele está destruindo. Mas se a sua vida está nas mãos de Deus, Ele não pode te tocar. Porque a fidelidade de Deus, ela te protege, ela te guarda. O Satanás pode te mandar enfermidade, pode mandar o que for, como aquela moça que eu contei no início, que o pai dela todos os dias dava veneno para ela, mas ela não morreu, porque Deus tinha um propósito na família dela. O Senhor queria usar aquela situação para salvar toda a sua família. A sua vida está nas mãos de Deus. Então não temas, levanta a tua cabeça,
e começa a viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Joga fora o desânimo, a angústia, porque aquilo que o Senhor tem para você é grande. E não permita que os seus medos, os seus temores venham impedir você de ser e de conquistar aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque Ele é como sombra à sua direita. Amém? Ele não te abandonou, Ele não te deixou. Eu vivi alguns momentos da minha vida e que eu pensei que Deus tinha me abandonado. E o diabo, ele falava no meu ouvido, todo mundo te abandonou. Os irmãos da igreja, a liderança, todo mundo te deixou. E agora eu vou te matar, eu vou acabar com você. E quem vai te livrar? Mas Deus tinha me dado uma palavra. Porque Deus, Ele não deixa os seus filhos desamparados. Amém? Porque naquela ocasião, Deus, Ele tinha permitido, amém? Que todos me deixassem. Porque Ele queria que a minha confiança estivesse completamente nele. E Ele tinha me dado uma palavra. Você não é daqueles que retrocede, que volta para trás para a perdição. Mas você é da fé. E eu falei para o diabo, quando ele falou isso para mim, eu sou da fé. Você pode até me matar, mas eu vou morrer com Deus. E o Senhor, Ele é poderoso para me dar a vitória. Amém? Você é da fé? Então não volte para trás. Não retroceda. Não permita que as ameaças do inimigo venham te intimidar. Venha te intimidar. Eu já contei aqui para vocês que uma das igrejas que eu pastoreei tinha uma irmã que o filho dela era um pai de santo e todos os dias ali na reunião de oração nós orávamos pelo filho daquela irmã e um dia ela veio e falou: pastor, eu quero que parem de orar pelo meu filho, porque eu cheguei em casa depois da última reunião de oração aqui, e meu filho estava possesso por um espírito, e o espírito falou: se vocês continuarem orando, eu vou matar ele. E eu falei para a irmã, ele já está desesperado já. Ele está ameaçando porque ele está desesperado, porque ele não sabe o que fazer, porque ele sabe que o império dele na vida do seu filho está se acabando. E terminou o meu tempo naquela igreja, eu fui embora de lá, mas depois o pastor que assumiu a igreja, ele falou: olha, Roberto, aquele homem entregou a sua vida para Jesus. Amém? Então não temos que temer as ameaças do inimigo. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que maior é o que está conosco. A palavra de Deus fala que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A palavra de Deus fala que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Você é nascido de Deus? Então você não é um derrotado. Você não é um fracassado. Quantas vezes Satanás, ele falou isso no seu ouvido? Nada vai dar certo. Você não presta, você é um fracassado. Para de tentar, você não vai conseguir. Fracassado é Satanás, que ele está condenado ao lago de fogo e enxofre. Mas a palavra de Deus fala que todo aquele que é nascido de Deus vence. E você é um vencedor. Amém? Então não permita que as ameaças do diabo façam que você viva como um fracassado, porque você não é um fracassado. E a fidelidade de Deus é o teu escudo, é aquilo que te guarda, é aquilo que te livra. E eu quero te desafiar no nome de Jesus
a você se levantar, se colocar de pé, porque você não está sozinho, você não está só. Foi isso que o Senhor, Ele falou uma e outra vez a Josué: Josué, você não temas, não tenha medo, seja forte, porque eu estou indo contigo. Eu sou Deus Todo-Poderoso e eu estou indo contigo, então não tenha medo. Amém? Eu quero te desafiar a colocar-se de pé. Eu quero orar com você nessa noite. Glória a Jesus. Você ouviu a palavra de Deus nessa noite. E eu creio que o Senhor, Ele falou ao seu coração. Porque quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor falou comigo. E eu quero orar com você nessa noite. Você que está com temor, que está com medo, porque você não sabe o que vai acontecer. Amanhã, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses. Mas eu quero te desafiar nessa noite, a você colocar a sua esperança e a sua confiança em Deus. Porque nada vai acontecer na sua vida que Deus não deseja. Até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados por Ele, Ele sabe. E eu quero te desafiar a vir aqui na frente. Com isso você está declarando: Senhor, eu estou entregando essa situação, eu estou entregando esse assunto nas tuas mãos. E eu quero experimentar da tua fidelidade nesse assunto, Senhor. Venha no nome de Jesus, eu quero orar por você nessa noite. Eu quero colocar a sua vida diante do altar do Senhor. Pode vir sem temor, nós estamos em família. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Quero convidar os pastores e missionários que estão presentes, que nos ajude aqui em oração. Aleluia. Você pode vir no nome do Senhor. Coloque a sua vida diante do altar de Deus. Coloque aquilo que está te causando temor, que está tirando a tua paz. Tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Aleluia, Jesus. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir. Aleluia. Novo amanhã preparado. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos colocar, Senhor, a vida dos teus filhos diante de ti nessa noite. Senhor, eles estão diante do teu altar declarando que a sua confiança está em ti, ó Deus. Eu quero declarar e quero profetizar nessa noite, Senhor, da tua bênção. Deus, no nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, intervém na vida dos teus filhos nessa noite. Oh Deus, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, da tua bênção, nós declaramos da tua vitória, nós declaramos, Senhor, da tua cura, da tua libertação, declaramos da tua salvação, Senhor, em nome de Jesus. Pois tudo vem de ti. Deus, Tudo nós está em abençoamos, ti. Senhor, a cada um dos teus filhos nessa noite e profetizamos, ó Deus, do teu milagre na vida dos teus filhos. Deus, que o teu milagre nasça na vida deles, Senhor.
Deus, nós abençoamos, Senhor, abençoamos o teu passar. Filho, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Todas as folhas estão nas tuas mãos, Senhor. E nós declaramos, ó Deus, do teu milagre. Nós declaramos a tua bênção. Declaramos a tua vitória sobre a vida dos teus filhos nessa noite. Aleluia! Oh, bendito seja o teu nome, Senhor. Nós declaramos nessa noite a tua vitória, do teu milagre na vida dos teus filhos, Senhor. Oh Deus, intervém na vida de cada um, Senhor, em cada família aqui representada, Senhor. Nós profetizamos, Senhor, da tua cura, da tua libertação, do teu milagre. Oh Deus, intervém, Senhor, em cada situação. Oh, aleluia! Bendito, bendito seja o teu nome, Senhor. Toda glória, toda honra sejam dadas a ti, Senhor. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Saia desse lugar crendo que a fidelidade do Senhor é o teu escudo protetor e que o Senhor, Ele vai te dar vitória no nome de Jesus.